Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor pela misericórdia dele, que é sem fim, para com todos aqueles que nele esperam. O propósito desse vídeo é falar um pouquinho sobre a existência de Deus e como nós podemos perceber a existência de Deus, né? Então, muitas pessoas acham que Deus ele é quase que um ser intocável, né? Que a gente só ouve falar, mas é possível a gente ter experiências com Deus, com certeza. E o Senhor, ele deseja se relacionar com o homem, né? Foi para isso que ele nos criou. Então, o propósito de Deus é que nós o conheçamos não apenas como aquele Senhor todo-poderoso, né? Que criou céus, terra, mar e tudo que existe no mundo, mas que a gente conheça também com mais intimidade como nosso verdadeiro amigo. Então, ter experiências com Deus é necessário. Para ter experiência com o Senhor, é necessário que a gente tenha primeiro fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu digo assim, Deus existe, eu creio que Deus é real, então isso mostra que eu tenho fé, né? Porque apesar de você não ver Deus, nem eu, nós cremos que Ele existe. Então, para crer que Deus é real, que Ele existe, a nossa fé ela é essencial. Só que essa fé que está em nós, ela é uma fé ainda que meio que, digamos assim, não é aquela fé fundamentada. Ela é uma fé que a gente crê porque a gente ouve falar, né, que Deus existe. A gente sabe desde o princípio que da humanidade, né, vem se perpetuando. E nós cremos pela criação, né? A gente olha o céu, os animais, tudo que Deus fez, nós mesmos, e temos a certeza que existe um ser maior do que tudo, que criou esse universo, que é tão grande, né? Tão bonito. E nós cremos pela fé que esse Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele existe e Ele quer mais do que ser nosso Deus poderoso. Ele quer se relacionar conosco, né? Então é necessário que a gente tenha intimidade com Ele, mas para isso a gente tem alguns instrumentos que Ele já nos providenciou. Primeiro, né, nós precisamos ler a Bíblia, porque a Bíblia é um manual. Quando você compra algum objeto, aparelho eletrodoméstico, vem com ele um manual de instrução para te ensinar como manusear aquele instrumento. Então, nós também temos um manual que se chama Bíblia. Então, é necessário a gente ler a Bíblia para conhecer quem é o Senhor, qual é o propósito dele, e para que a gente não fique acreditando em tudo e em todos, né? Porque às vezes a gente tem uma fé fundamentada naquilo que a gente ouve, escuta, mas a gente lendo, testificando, a nossa fé ela vai ser mais firme, ela vai ser uma fé fundamentada na palavra de Deus. E eu acredito, né, que a Bíblia ela é um meio pelo qual Deus nos fala hoje, né? Lá no Antigo Testamento fala muitas vezes que Deus ele falava com o homem por uma voz no céu, por meio de visões, sonhos, né? E Deus continua assim, sendo o mesmo Senhor, mas hoje Ele fala conosco de forma diferente, né? Talvez Ele possa sim nos aparecer para nós, mas é a palavra de Deus que é o instrumento do falar de Deus para nós. É um livro que contém ali
toda a história do povo de Israel no Antigo Testamento. O Novo Testamento inicia com a vinda de Jesus, né? E se você ler a Bíblia, você vai encontrar várias passagens que vai te conduzir ao caminho adequado para conhecer mais o Senhor. Então, vamos ler mais a Bíblia para conhecer o Senhor Jesus. E eu quero deixar aqui dois versículos, que está em Atos 17, versículo 24 e 25, que diz: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. O 26 também: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que ele não está longe de cada um de vós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. O 29: Sendo, pois, geração de Deus, não devamos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. O 30: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porque estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, que é Jesus, né? Então, esse Deus aqui, que não habita em templos humanos, ele quer habitar em mim e em você, quer fazer do nosso espírito uma casa. Então, busque o Senhor, busque ler a Bíblia, que o Senhor te abençoe nessa busca por Ele.